Olá a todos, meu nome é Priscila, estou representando o Grupo Espírita da Prece. E hoje nós vamos falar um pouco sobre ser jovem e o Espiritismo. O que é ser jovem? O jovem é um espírito reencarnado. Então, como qualquer outro espírito, ele está em fase de desenvolvimento, definições e escolha, especificamente nessa fase da nossa vida, né? A juventude. Existe também a bagagem espiritual, que é a bagagem pretérita, que o jovem traz. Traz consigo as virtudes, as necessidades, e tudo isso está em fase de aprimoramento. Além disso, o jovem também tem as condições da vida presente, que tudo está relacionado à vivência familiar, às interações sociais, às oportunidades educacionais, o contexto histórico, cultural, dentre outras influências. Então, a gente tem um indivíduo que tem a sua história pregressa, que é aquela em que ele vivenciou antes de reencarnar nessa existência, e temos aquela experiência que ele ainda que está ainda por vir. Na palestra de hoje, nós vamos nos basear principalmente em duas literaturas: o Livro dos Espíritos e o Guia, uma orientação à ação evangelizadora espírita da juventude e subsídios e diretrizes, para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa temática, né? Esse é um documento, nós estamos vendo aí na tela, elaborado pela área de infância e juventude do Conselho Federativo Nacional da FEB, certo? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades com a juventude. Partindo desse pressuposto de que é um indivíduo que tem uma história pregressa e uma que está sendo construída nessa existência, nós temos os caminhos e as condições que o indivíduo vai tomar, ele está baseado no seu livre-arbítrio. Todas as escolhas que ele fizer nessa existência, considerando a lei de ação e reação, ele vai estar trazendo para essa vida alguns créditos e alguns débitos. Então, por isso é tão importante a gente já iniciar com uma consciência ampliada de que nós temos uma tarefa a cumprir aqui nessa vida. Trazer com as nossas experiências pregressas e com as experiências que estão aqui na vida presente, fazer dessa vida uma vida melhor, uma vida com mais aprendizado, com um melhor direcionamento. E quem é o nosso guia, a nossa base? Quem que a gente pode copiar, né? As obras de Kardec, nós encontramos que aqui na Terra, o maior modelo de homem foi e é Jesus. Então, Jesus é o guia, o modelo para todos nós. Então, a gente parte, principalmente, quanto mais cedo a gente descobrir isso, né, ou na infância, na juventude e depois na vida adulta, conseguir seguir os passos deste grande homem que esteve aqui junto de nós, aqui na Terra. É Jesus. No Livro dos Espíritos, lá na parte 3, capítulo 12, nós temos aqui que a educação constitui a chave do progresso moral. Não a que tende a fazer os homens instruídos, mas pelo que tende a fazer os homens de bem. Então, nesse sentido, quanto mais cedo a gente se tornar um homem de bem, homem, mulher, criança, jovem, é isso que a gente tem que ser. Não somente aprender as coisas da escola, as instruções das matérias da escola, ou das experiências de vida, ou de um ofício, de um trabalho, mas sim a nossa inteligência, não inteligência aqui terrena, inteligência moral, né?
Para isso, nós temos como objetivo, desde cedo, desde criança, a participação dos jovens nas ações espíritas, para que eles sejam orientados e conduzidos para esse caminho do bem. Então, quanto mais cedo nós tivermos esse envolvimento, melhor. Mas se ele não teve a oportunidade de participar quando criança, na juventude ele pode começar de forma bem tranquila e bem acolhedora pelos centros espíritas. E o que ele vai encontrar na doutrina espírita? A sua participação vai ser com o seu engajamento com o trabalho para o bem, né, com a prática do bem, ser protagonista, né, ele ser o agente principal nesses espaços de ação jovem de grande importância, né? Existem nos centros espíritas muitas reuniões, né, muitos grupos que são denominados grupos da juventude espírita ou mocidade espírita, que tem os seguintes pilares. Primeiro, o conhecimento doutrinário, que é uma base específica, que é a fé raciocinada, para que o indivíduo seja instruído, não só aquela fé que aceita tudo, mas que ele possa questionar e possa, através da leitura, se instruir. Primeira coisa, o conhecimento doutrinário, conhecimento do Espiritismo e das obras, do conhecimento que nos foi trazido pelas obras de Kardec. O aprimoramento moral, que de forma breve, a vivência dentro dos preceitos do amor, que o amor é o maior mandamento, né? Então, se a gente trabalha todos os nossos atos com amor, não tem como errar. E a transformação social, ou seja, nós somos responsáveis pelo nosso ambiente, pela nossa vida, nós temos toda essa responsabilidade. E se a gente se unir e viver junto no caminho do bem, nós podemos, no trabalho para o bem, podemos fazer essa transformação social ou trazer mais gente para essa discussão. A finalidade é sempre a mesma. Ela é simples, porém complexa, porque não é fácil da gente poder seguir, como a gente falou no início. Qual a finalidade nossa, de todos nós aqui na Terra? Amar a Deus e amar ao próximo. Dois mandamentos simples que englobam qualquer outro mandamento. E com a participação do jovem nesse caminho do bem, a família tem um papel muito importante. Se a gente pensar na participação do jovem, que é um momento tão peculiar dentro do desenvolvimento humano, a família tem grande influência, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha e tem como hábito o evangelho no lar, é muito tranquilo fazer essa transição da criança, né, para pré-adolescente, adolescente, vida adulta, dentro da doutrina espírita. Porque o envolvimento dentro da família já está harmonioso, já tem uma conduta, um roteiro, já tem um direcionamento. O Evangelho no Lar é um trabalho interno da família, que todos os membros da família se encontram, que tem um momento de oração, um momento de leitura, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, passagens da Bíblia, uma conversa ali com Deus e uma reunião que seja feita num dia específico, em um horário específico e semanalmente, para que todos se reúnam no mesmo ambiente e juntos façam essa reflexão e essa oração, né? Então, esse é o Evangelho, né? De uma forma bem breve, uma explicação bem breve do Evangelho no Lar. Então, quem está acostumado numa família em que há
a leitura, cada semana um membro da família, o pai, a mãe, os filhos. Se não for essa configuração da família, for outra configuração, cada um faz a sua participação. Então, aquilo já faz parte da rotina e do hábito de vida. A criança, para o jovem, se envolver nas atividades dentro do centro espírita, é muito mais fácil, muito mais tranquilo essa transição, muito mais tranquilo. Porque a família tem uma importante função no processo, das crianças, dos jovens, o direcionamento. O jovem deve se sentir seguro para poder participar, bem recebido, para se sentir à vontade, porque senão ele não vai ter essa vontade, essa iniciativa de participar. Então, assim, como ele tem muitos outros interesses, chega no momento da adolescência, da juventude, a pessoa esquece, né? Ela não coloca isso como prioridade. Então, mas para que o jovem tenha esse ímpeto em participar, né, das atividades da doutrina, o centro espírita ele precisa apresentar uma qualidade relacional, isto é, zelo interpessoal, então ter essa relação próxima com o indivíduo, o acolhimento, ele precisa, o jovem precisa entender que ali ele vai ter todo acolhimento, né? Vai ter essa sensibilidade no olhar, na fala e na escuta. O que quer dizer isso? É uma maneira de integrar o jovem consigo mesmo, com o próximo e com Deus, né? Essa construção do vínculo do jovem com o espiritismo é algo que vai acontecendo aos poucos, para que ele tenha esse sentimento de pertencimento ao grupo, o bem-estar com seus pares. O que quer dizer isso? Ele está ali, às vezes ele vai sozinho, ou ele leva um colega, um amigo, que aí ele participa das atividades, né, das palestras, das reuniões, dos grupos da juventude, e ali ele vai ver, junto com o colega, que ele vai ter essa confiança no evangelizador, na direção, no grupo que trabalha em prol daquele centro espírita. E aí sim ele vai formando essa crença, essa maior crença na doutrina e na espiritualidade. Então, esse envolvimento, até pelo equilíbrio da vibração em que acontecem com um grupo de pessoas que estão ali, encarnados e desencarnados, e a espiritualidade amiga que vai estar ajudando nessa tarefa. Falando um pouco sobre essa evangelização, que é uma ação inclusiva, ali todos são bem-vindos, meninos, meninas, de qualquer classe social, de qualquer lugar, de qualquer cidade, de qualquer pessoa, né? Com suas limitações, pessoas que já sabem um pouco mais, pessoas que sabem menos, ou pessoas que não sabem nada ainda, serão muito bem acolhidas, integradas dentro do grupo. E aí o que acontece? Por ser isso uma ação, a gente não explica nada disso, nós, né, acabamos agindo dessa forma em todos os locais. O jovem ali, naquele grupo, aprende, é uma forma de exercício de tolerância, de paciência, de fraternidade, de alteridade, situações muito propícias para que a gente possa aprender, né, melhorar, progredir na nossa existência atual, né? É claro que estamos todos em busca da superação, da ignorância, da injustiça, de qualquer tipo de preconceito. Então, ali é uma oportunidade de autoaperfeiçoamento que o jovem vai ter, né?
A partir disso, quando ele ficar mais à vontade, o jovem tiver mais integrado, ele vai ter a vontade de conhecer, de participar das ações da doutrina. O jovem acaba encontrando um sentido, uma conexão com as suas experiências, as suas emoções. Então, nesses grupos, há uma contextualização com o que ele vive, os espaços, o dinamismo, a interação. Muitas vezes são as informações, as instruções, o conhecimento que é abordado dentro desses grupos é feito de modo lúdico, de forma muito afetiva, né? E aí ele vai, aos poucos, pertencendo a esse grupo e à instituição, né? E aumentando seu interesse na participação. Atividades que acontecem nesses grupos, elas encorajam a cooperação, que é algo muito importante, um ajudando o outro, né, os jovens, e eles aprendem que quando chegam em casa, ajudam também a família e as pessoas que estão em sua volta. Isso se torna cada vez mais natural. É uma oportunidade de reflexão sobre as situações que eles estão passando naquele momento, suas angústias, suas dificuldades, suas incertezas, né? Então, é um apoio ali, é um apoio social que esses meninos e meninas acabam tendo nesses momentos de integração. É muito importante a gente entender que, assim, por ser um grupo que trabalha a religiosidade, a gente não pode deixar de lançar mão das tecnologias e de entrar dentro desse mundo jovem, que eles estão tão acostumados, estão muito acostumados a mexer. Então, ali também vai ser utilizada essa tecnologia para que essa conversa, esse trabalho seja feito de uma maneira mais leve e mais dentro da realidade desses jovens, né? A energia e o potencial criativo são características da juventude. Nessas atividades que são trabalhadas dentro dos grupos de jovens, dentro da doutrina espírita, nós utilizamos a arte, o canto, a música, o teatro, a dança, a expressão corporal, as artes plásticas, tudo isso pode ser incorporado. Há como objetivo o incentivo à leitura, né? Com acesso à informação, e isso vai dando mais o gosto da leitura, né? Então a pessoa vai, né? O jovem e a jovem vão tendo mais interesse nessa busca da informação. Então, ali no grupo são mostrados, né, ou compartilhados livros, a troca de livros, né? A gente pode trabalhar um capítulo de algum livro específico que pode trazer algum interesse, algum romance dentro da doutrina espírita que pode fazer com que a pessoa se interesse por esse trabalho, né? Envolvimento por meio da leitura desses livros ou até de jornais ou de informativos que podem estar trazendo algumas reportagens interessantes que podem ser trabalhadas. A partir daí, com o hábito da participação semanal no centro espírita, o evangelho no lar, o jovem pode ter a vontade de se envolver um pouco mais nas ações. E aí, ele pode ser envolvido com outras ações dentro do centro espírita, como, por exemplo, encontros, projetos, eventos que são específicos para essa faixa de idade, que eu quero dizer aqui, a faixa de idade, jovens a partir de 12 anos, e os agrupamentos normalmente acontecem com jovens entre 12 e 16 anos, e 17 e 21 anos, e ali, nesses encontros, nesses eventos e projetos em equipe, há uma grande interação com todos envolvidos,
ali com bastante harmonia, segurança e organização. Há também momentos de confraternização, que é muito sadio, muito benéfico para todos, né? Não só para os jovens, né? Há também a possibilidade de se proporcionar, além desses momentos de confraternização, as visitas de outros grupos de estudos dentro do grupo de estudos dos jovens, então, promovendo aí a integração entre grupos, a gente conhece a oportunidade do jovem conhecer mais gente, mais pessoas que estão ali envolvidas no caminho do bem, porque nessa fase do desenvolvimento, é muito importante esse pertencimento, se sentir pertencente a um grupo. Ali, né, nessa atividades, o jovem vai despertando para o trabalho voluntário. E muitas vezes ali são abordados assuntos que trazem essa curiosidade, essa vontade de saber um pouco mais e como proceder em algumas situações que podem aparecer nesse momento da juventude. Por exemplo, alguns temas como a pluralidade dos mundos habitados e a vida em outros planetas, a vida no mundo espiritual, como é, às vezes tem essa curiosidade de saber como é essa vida no mundo espiritual, o sonho, o sono, o que acontece, né? Existe essa forma de desprendimento, respeito à diversidade, assuntos como aborto, sexualidade, a influência dos espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos, a mediunidade, as experiências com a mediunidade. Então, assim, são tópicos ou temas que são abordados nessas reuniões que podem trazer uma certa curiosidade e depois um esclarecimento sobre esses assuntos tão importantes e tão dentro da realidade do jovem. E aí nós vamos para o movimento espírita. Dentro do movimento espírita, nós temos várias frentes. Nós temos essa orientação à evangelização dos jovens. Então, nesse grupo, a partir do momento que eles estão envolvidos, eles podem auxiliar na casa espírita, colaborando com as aulas para as crianças, os serviços de secretaria, informática dentro do centro espírita, ajudando nas reuniões públicas ali à frente ou auxiliando o expositor, por exemplo, a divulgação da doutrina, a participação nas feiras do livro espírita, nas bibliotecas, que existem muitas bibliotecas que fazem você pode fazer a leitura, um empréstimo dentro dessas bibliotecas, então pode ter esse envolvimento. Muitas atividades que podem ser de interesse. Vou dar um exemplo aqui para vocês de algumas atividades que podem ser, que são feitas e que podem ser feitas pelos grupos da juventude aí no centro espírita da sua cidade. Aqui na cidade de Lavras, nós temos alguns grupos bem interessantes e que você pode procurar. Além do nosso grupo da juventude espírita a juventude espírita do grupo da prece, nós temos a juventude espírita Allan Kardec e a juventude espírita do Augusto Silva, né? Que tem como preceitos a caridade, o conhecimento, a amizade, a união, né? E segundo Emmanuel, a mocidade cristã é primavera bendita de luz, anunciando o aperfeiçoamento da terra. Então, é com muita alegria que a gente convida a participação desses jovens às atividades espíritas. Nós temos aqui o encontro de jovens espíritas presencial, o último presencial que ocorreu foi em fevereiro de 2020, onde foi feita uma reunião presencial num sítio, com muitas atividades diárias, com muita instrução e com atividades
que são de interesse desses jovens. Porém, com a pandemia, não foi possível fazer um encontro, os encontros posteriores não foram feitos de modo presencial, mas há muitas atividades que são feitas de forma online, como aqui. A gente coloca aqui as atividades com a juventude em época de coronavírus, né? Existem muitas videoconferências, então você pode procurar na sua cidade, pode procurar o centro espírita mais próximo da sua casa e se informar qual dia é feito esses encontros online, virtuais, né? Para que essa integração continue, essas atividades continuem, mas que a gente não perca essa integração, mesmo com essa restrição aí. Eu deixo aqui até um depoimento de um jovem. Eu perguntei o que poderia ter numa reunião, para que as pessoas pudessem, né, os jovens pudessem se interessar em participar, ou assistir uma palestra, ou participar de uma reunião. Aí esse jovem me disse, ele colocou que poderia ter a participação de pessoas que tiveram experiências, por exemplo, mediúnicas, quando jovens, ou pessoas que tiveram experiências com a doutrina, como elas se sentiram. Então, é como se fosse um depoimento dessas pessoas para que o jovem pudesse ver na realidade, pudesse fazer as perguntas, os questionamentos, o que sentiu, como foi a sua experiência de se envolver na doutrina. Então, assim, algo mais palpável. Isso fica uma dica, inclusive para nós, como tarefeiros no caminho do bem aí, colocar essas experiências, como quando entrou, se entrou jovem e agora já está há mais tempo, como era antes, como é agora. Então, talvez é necessário essa abordagem um pouco mais realista, ou do dia a dia, para que esses jovens possam se interessar. Então, a gente termina a nossa palestra com muita alegria e um incentivo muito grande ao jovem que está aí na sua casa, que ele comece a participar ou que ele continue nesse caminho do bem. Que Jesus possa nos abençoar e nos levar sempre para o caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus.